Começou! Sejam bem-vindos a mais uma manhã de evangelização, de trazer aqui uma mensagem, esse dia que se inicia, feriado nacional, feriado de proclamação da República. Quem diria, hein, que a República seria proclamada, passaríamos de ser império, colônia, para ser república. E de lá, né, desde a proclamação até os dias de hoje, o que foi acontecendo nessa trajetória? Tantas coisas aconteceram, tantas coisas que passaram por essa vida, por esse Brasil que nós habitamos, que nós moramos, e tantas coisas erradas que foram desenvolvidas nesse caminho, né? Bom dia, Cláudia, que Deus abençoe você e a sua família. Excelente feriado, excelente final de semana. E assim, às vezes eu paro e reflito, né? Seria algo positivo isso que aconteceu, né? Tirar um formato de gestão para colocar outro formato, né? E muitas vezes a gente acha que as coisas vão melhorar e quando passam-se os tempos, os anos, a gente nota, abre os olhos e fala, nossa, provavelmente se nós tivéssemos permanecido conforme estávamos, nós estaríamos melhores. Ou, sim, se nós tivéssemos mudado o formato, melhorado algumas coisas, nós teríamos seguido por caminhos melhores. Mas Deus, na sua misericórdia, Deus, na sua grandiosidade, Ele sabe de tudo. E como eu gosto de dizer aqui em casa, junto da nossa família, não cai um fio da nossa cabeça sem que Deus permita. Não cai uma folha da árvore sem que haja uma intervenção divina, uma intervenção do Pai. E assim, se tudo isso aconteceu, é porque algo precisava, alguma profecia, algum plano de Deus precisava ser cumprido, né? se realizar. E assim, nós estamos vivendo hoje no mundo, na vida, nesses dias de hoje, e celebrando esse dia da proclamação da República. E a proclamação da República é tirar o império para virar uma república. Mas, infelizmente, nós, ao nos tornar uma república, abrimos brecha para tantas coisas, né? No entanto, as questões de desvio de dinheiro, corrupção, pessoas se vendendo, pessoas se desviando daquilo que elas carregam na sua essência para viver algo que somente os olhos delas enxergam. Deus está mostrando, ei, se você for por esse caminho, você vai estar vivendo e contemplando o Deus do dinheiro, o Deus dos prazeres, que são esses deuses que os seres humanos criaram para cultuar. Mas se você deixar tudo isso e me seguir, você vai seguir o verdadeiro Deus, aquele que veio, que criou tudo, que fez tudo. E assim, nós precisamos abrir os nossos olhos para realmente entender quem nós estamos seguindo. Estamos seguindo pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, ou estamos seguindo pelos desejos que Deus planejou, Ele preveu para nós? Para tudo que Ele já deixou descrito para que nós pudéssemos experimentar, apreciar. E pela ânsia de fazer as coisas darem certo, pela ânsia de querer evoluir, prosperar, muitas vezes a gente acaba cometendo os erros, muitas vezes nós acabamos cultuando esses deuses que
não vão nos dar a vida eterna. Esses deuses, eles são deuses. Hoje em dia está muito na moda, né, dizer fake news, fake. E aí eu venho a dizer o quê? São fake deuses que as pessoas querem colocar para dentro da vida, para dentro da nossa casa, da nossa mente, para dentro da nossa casa estrutural, família, trazer para dentro da nossa família isso como sendo algo que nós precisamos correr atrás. Não precisamos correr atrás disso, e senão a nossa vida está afadada ao fracasso. Se você estiver caminhando diante de uma promessa, diante de uma palavra, seguindo aquilo que Deus tem para você, que Deus tem colocado no seu coração, não existe fracasso naquilo que Deus já preparou. Pois Deus, ele não fracassa. Deus, ele é poderoso e no momento certo ele vai fazer o que precisa ser feito. Não vai ser no seu tempo, conforme a sua vontade, conforme os seus desejos. Muitas vezes você está passando pelo processo para poder viver algo glorioso, mas você precisa passar pelo processo. E Deus, ele traz isso para nós diariamente. Então, se nós não pudermos viver esses dias colocado, né, dedicado em oração, em renúncia, estando junto do Pai, se nós não pudermos fazer isso, nós já temos a direção certa para a nossa vida. Nós estaremos cultuando aqueles fake deuses, os deuses do dinheiro, os deuses do prazer, os deuses da luxúria, da carne, de tudo o que o mundo quer que nós sigamos. O mundo, ele está atrelado a um mundo espiritual do mal, e esse mundo espiritual do mal, ele coloca todas essas situações para que nós possamos cair nessas armadilhas, nesses erros, para que assim nós nos afastemos mais de Deus, para viver mais essas coisas do mundo, essas coisas que não vão agregar na nossa vida. Bom dia, Dani. Bom dia, Thaís. Deus abençoe vocês. Estamos aqui começando mais essa manhã. E assim, que Deus abençoe cada um de vocês. Esse é mais um dia. A gente está aqui transmitindo através do Instagram, do YouTube. E vamos deixar aqui depois o link para quem quiser entrar e assistir. Entra lá, curte, compartilha, dá uma moral ali para que esse vídeo ele possa ir chegando em mais lugares, ativando mais corações, mais racional, mais pensamentos, mais formas de ver a vida. Porque assim nós vamos construindo na nossa vida coisas boas, nós vamos construindo uma relação de intimidade com Deus, nós vamos construindo algo que vai realmente engrandecer a nossa vida. Está travando aqui no Instagram. Vou desligar o Wi-Fi só para garantir. O 5G funciona melhor que o Wi-Fi. E para que nós possamos ter uma vida de intimidade junto de Deus, para que nós possamos engrandecer a nossa vida, para assim nós podermos viver mais leves. Deus nos convida. E aí o tema dessa live de hoje é seguidores de Deus. E aí eu cheguei através do tema dessa live em uma palavra que Deus me deu nessa manhã. E aí Deus falou, abre lá em Efésios capítulo 5. E aí eu abri, comecei a ler e refletir, né? Aí eu pensei, falei, nossa, que top, que experiência, né? Que maravilha que Paulo escreveu Paulo deixou
vários ensinamentos, né, para nós. Paulo, ele, através dos seus exemplos, ele foi um grande homem que trouxe tanto conhecimento, tanta situação para que nós possamos viver nos dias de hoje. Assim como cada um no seu tempo foi, Jesus no seu tempo foi maravilhoso, foi grandioso, trouxe muita experiência, muitos ensinamentos. Paulo também foi um desses. E essa semana, na terça-feira, nós fazendo o estudo da Bíblia. Esse estudo da Bíblia, todas as terças-feiras, nós fazemos às 20 horas. E esse estudo não é uma pessoa falando, um monólogo, né? Monólogo. São trocas de ideias. Cada um coloca a sua forma de ver a passagem. Então, nós determinamos ali uma passagem da Bíblia ou um livro, né? E começamos a ler e vamos passando por todo o livro e dialogando sobre esse livro, ou seja, trazendo um para o outro formas de ver aquilo. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e não entendemos o que está escrito ali. E ao acessar isso através de uma palavra de alguém, de uma forma de ver, porque cada um tem uma forma de construir, de ver as coisas, né? O cenário na nossa mente. E aí, através disso, nós vamos contribuindo para o conhecimento de todos ali. Então, essa é a visão. E quando eu trago aqui... e aí a gente falando, né, lá em Atos dos Apóstolos, e Atos foi escrito por Lucas através dos exemplos de Paulo, através de Lucas caminhar junto de Paulo e viver ali as experiências, porque Paulo ele foi ativado tão forte na sua missão que nem os discípulos, nem os apóstolos carregavam algo de tal grandiosidade. Mas eles começaram a entender isso. Por eles ter caminhado junto de Jesus, eles entendiam o que estava acontecendo ali. E eles começaram, e aí Lucas começa a escrever todas essas passagens, todos esses momentos, para deixar esse livro, essas palavras cravadas aqui nesse papel, para que nós possamos agregar hoje na nossa vida. E aí Paulo escreve a carta para Éfeso, né? E para as pessoas de Éfeso. E aí ele diz assim: sede, pois, seguidores de Deus, como filhos queridos, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, Paulo escreve aqui, Paulo ele teve diversos momentos de dificuldade, diversos momentos onde ele se dedicou realmente ao Evangelho, né, a levar o Evangelho nos lugares onde ele foi, onde ele passou, Roma, Éfeso, Tessalônica e assim por diante. Então ele teve essa missão e no meio dessa missão, em alguns momentos ele ficou preso e teve, né, alguns, eu chamo, ficou preso, coitado e tal, mas eu chamo de momentos de resguardo. Imagina você ficar preso e você ter a tranquilidade, ou seja, você não pode sair dali. Então, mas você pode, o seu pensamento pode. E aí ele, numa conversa, numa intimidade com Deus, porque quando nós estamos na jornada, na nossa caminhada, no dia a dia, nós nos dispersamos daquilo que nós precisamos fazer muitas vezes. E quando nós estamos no nosso íntimo, no nosso cantinho, no nosso momento de tranquilidade, nós conseguimos acessar algo que transcende o nosso entendimento. E aí Paulo, nesses momentos, ele traz aqui cartas, escreve cartas e envia essas cartas para
os lugares, para as cidades, para os povoados, os povos, instruindo esses para caminharem junto de Deus, seguindo os ensinamentos, os preceitos, os mandamentos, as regras que Deus deixou. E assim ele orienta cada um. E dentre todas essas cartas, todas essas palavras que foram escritas, Deus uniu tudo e colocou num livro. E esse livro está disponível para cada um de nós lermos e aprendermos. E aí ele nos convida para seguirmos conforme Jesus Cristo nos amou. E Jesus se entregou, mesmo ele sabendo que ele não carregava mácula, ele não carregava erro, ele não tinha problema algum, mas pela misericórdia, ele se entregou para que nós pudéssemos ser salvos. Nós não tínhamos essa condição de viver, ou melhor, de ter a possibilidade de acessar um lugar onde somente alguns escolhidos iriam. E através de Jesus, e isso eu fico olhando assim, a cena, Deus olhando a terra cheia de seres, né, filhos que foram criados, e ele olha e fala, poxa, mas e esses outros que, segundo a lei, não podem ser contemplados? O que nós iremos fazer? E aí Jesus vem e é como se fosse um arrebatamento, né? Jesus vem para arrebatar todos aqueles que não carregavam o selo da promessa, todos aqueles que não carregavam a oportunidade, a possibilidade de viver junto de Deus numa vida após essa vida, num renascimento após nós deixarmos esse plano que nós estamos vivendo. Porém, Paulo, ele nos traz essas palavras para nos orientar a viver uma vida de retidão, uma vida de justiça, uma vida de contato, de intimidade com Deus nessa vida, através daquilo que Deus nos deu, que Deus nos proporcionou, que é o sopro nas nossas narinas, para que nós possamos viver algo glorioso. E assim nós fazemos valer cada segundo que nós estivermos aqui nessa terra. Nós fazermos valer cada momento, cada ambiente, cada lugar, cada pessoa que nós nos conectarmos, que nós estivermos diante, nós possamos agregar para a vida um do outro e assim ser verdadeiro, ser grandioso, ser real, ser valioso, fortalecer a vida do próximo. Então Paulo, ele nos dá isso, e assim, para que nós possamos viver uma vida leve, uma vida tranquila. E se nós estivermos caminhando diante desses preceitos, né, desses conjuntos de regra, nós teremos uma vida tranquila e garantiremos algo maior no reino dos céus. E aí, amor? Quer falar aqui também? Estamos aqui com a Lara. A Lara está querendo desbloquear, falar nas câmeras, né? Tomando esse cafezão. E aí diz assim, no versículo 3, mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. E continuando aqui, nem imundícia, nem conversas tolas, nem gracejos, nem que não convém, mas antes ações de graças. Nem imundícias, coisas imundas, coisas que não são de Deus, coisas do mundo, coisas ruins, sujeira.
sujeira do nosso corpo, da nossa alma, traição, fofoca, calúnia, tantas coisas que entram nisso. Conversas tolas. Conversas tolas são conversas que não vão agregar na vida das pessoas. São palavras que nós vamos falar e não vai mudar em nada a trajetória da vida de alguém. E nem mesmo a nossa. Ou melhor, pode até mudar para algo negativo. Tanto a vida da pessoa como a sua vida. Muitas vezes a gente abre a boca e fala coisas e depois a gente precisa ficar se retratando daquilo que nós falamos. Abrimos a boca para falar algo no intuito de preencher o tempo, de ser útil ali naquele momento junto de alguém. Mas para pensar, não seríamos mais úteis se estivéssemos de boca fechada, um olhando para o outro e simplesmente refletindo, meditando, conversando com Deus? Estaríamos sendo mais úteis, grandiosos, se fizéssemos isso. Gracejos, né? Então entra nessa questão de falar coisas e gracejos que não vão agregar. E os gracejos, muitas vezes, dependendo do contexto, aonde você está, você ofende, você magoa, você faz com que as pessoas... aquela situação onde você está vivendo, o lugar ali, o ambiente, não fique agradável. Existem lugares, existem momentos para cada coisa. Então, que nós tenhamos a sabedoria de entender cada lugar, cada ambiente, para não cometermos os erros. E aí no versículo 5 diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou pessoa impura, ou homem avarento, ou qual é o idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Eu comecei essa live falando sobre isso, sobre uma questão de idolatria, de idolatrar aquilo que não é de Deus. Ou seja, colocarmos as nossas intenções, a nossa visão, o que nos move realmente, colocar tudo isso, uma confiança nas coisas do mundo, nas coisas palpáveis e não em Deus. Então Deus nos abre os olhos para que nós possamos viver. Nossa, Ricardo, mas é difícil viver conforme Deus determina, conforme Deus deixou as regras. Não é difícil. Nós só precisamos dar o primeiro passo. Quando nós damos o primeiro passo, as coisas vão sendo transformadas e vão acontecendo. Imagina a cena. Você dando o primeiro passo hoje em direção a Deus. Olha o Pedrão aí. Fala, Pedrão! Felipe, tamo junto. Deus abençoe vocês aí nessa caminhada, nessa jornada. Hoje, feriado, 15 de novembro, dia da proclamação da República. E estamos aqui falando, evangelizando, levando uma palavra para que cada um possa se sentir abraçado por Deus aqui. Estamos lendo aqui Efésios capítulo 5. E quando nós, se a gente pensar, né, Deus na sua misericórdia, Ele nos traz o entendimento. E quando nós nos desligamos, nos saímos dessa visão de se eu não fizer as coisas, a vida não tem sentido. Tá, mas você está caminhando debaixo daquilo que Deus tem para você? Você está caminhando de acordo com o que Deus colocou no seu coração? Ou você está caminhando como um mendigo emocional, um mendigo que está desperdiçando um tesouro que Deus está deixando para você? Filho, filha, caminhe por aqui, ó. É aqui que vocês precisam andar. E aí você chega e fala assim: Senhor, então, mas eu quero vender doce no semáforo.
Não que isso não seja louvável, não que isso não seja algo que vá trazer para as pessoas o sustento, mas muitas vezes Deus está querendo algo muito maior para você. E aí as pessoas se sujeitam a isso. Hoje cedo eu estava pensando, depois da oração, eu fiquei pensando, nas coisas da minha vida, o que eu tenho para fazer. E aí eu fiquei refletindo por um momento isso. Poxa, eu estou aqui fazendo planos de comprar produtos para revender, de fazer as coisas aqui nessa minha vida, nessa terra, na minha família acontecer. Mas será se Deus quer isso para mim? Será se são esses os planos que Deus tem para mim, para minha vida, para minha família? E aí eu fiquei num momento ali, num lapso de momento, refletindo isso. Eu falei, muitas vezes Deus tem algo muito maior e eu estou querendo viver como um mendigo nessa terra, buscando algo que a minha mente quer, mas não o que Deus deixou, o que Deus colocou no meu coração. E assim, para podermos seguir os passos de Deus, para podermos ser seguidores do Pai, do Criador, nós precisamos estar atentos e realmente a todo momento viver. Essa semana eu falei de uma outra situação onde eu fui confrontado ali e a pessoa parou na faixa de pedestres, e eu tive que desviar o caminho e aí eu quis desejar o mal para essa pessoa. E aí eu pensei ali, falei, opa, não, eu não posso fazer isso. Porque esse é um filho de Deus também. Esse é um filho amado. E eu preciso fazer com que esse momento ele não seja engrandecido. Ou seja, esse desejo de mal. Tomara que esse se dê mal lá na frente também quando ele precisar. Não, eu não posso retribuir com a mesma moeda. Eu preciso retribuir com algo diferente. Eu preciso retribuir o mal com o bem, para que assim o mal ele não prevaleça. E até mesmo nos momentos onde o mal ele tenta conduzir a situação, ele tenta fazer ali vou chegar ali, vou fazer aquilo acontecer, e eu sou o mal, eu estou fazendo aqui, tudo, organizando tudo. E aí Deus fica olhando assim, o cenário sendo montado. O maligno vai arquitetando, organizando tudo. E Deus está só cirurgicamente operando ali, organizando tudo. Aí Deus usa o mal para ativar aqueles que se rendem ao mal, ou seja, os seres humanos que querem viver através do mal. E aí Deus fica só olhando. Aí ele usa o mal para engrandecer o bem. Quantas histórias, quantos momentos, quantas passagens nós vivemos e entendemos através disso. Deus sempre usa os filhos que se rendem a Ele, aqueles que se humilham ao Pai. Ele usa esses para que, no momento certo, no momento oportuno, o mal ele seja frustrado nos seus planos. E a glória do Senhor, ela prevaleça sempre. Se nós pegarmos a história de Gênesis capítulo 6, ali no verso 1, no começo, que diz que Noé, ele seguia Deus, ele andava com Deus. E poucos andaram com Deus. E aí, naquele momento, naquela época, construir algo daquela dimensão, com aquela ideia, era algo surreal. Mas para aqueles que andam com Deus, para aqueles que carregam algo, não é.
não é. Então, assim como Jó na sua missão, ele andou com Deus. Se nós pegarmos, não tem na Bíblia, mas o livro de Enoque, esse também viveu e experimentou algo junto de Deus. E cada um teve a sua expectativa, a sua oportunidade de experimentar isso. E cada vez que eu olho isso, eu falo, cara, será se eu consigo desenvolver isso a ponto de perceber a presença de Deus na minha vida? Será se eu consigo fazer com que isso se torne grande a ponto de viver um momento assim como Jó, que Deus carregou ele e levou ele para um lugar, para lugares, né? E mostrou para ele tudo. Que maravilhoso que é isso, entender isso. Então, cada um no seu momento, na sua trajetória, experimentou de algo e seguiu. São ditos, são considerados como seguidores de Deus. Aqueles que entenderam o chamado, se colocaram à disposição, ou seja, veio a voz no coração deles, na mente deles. Eles entenderam aquilo e eles carregavam algo que Deus via de bom neles. Ou seja, eles não carregavam as imundícias, as impurezas, as palavras erradas. E aí Deus pega e fala, ei, preciso fazer um negócio aqui, ó, tem um plano. Preciso construir um negócio aqui que é... Mas eu preciso de alguém igual você, que tenha uma fé grandiosa. Assim como Abraão, eu preciso de alguém que tenha uma fé assim, igual a sua, para que possamos mover algo no mundo, nessa terra. E Deus ativa os filhos seus. E aí eu olho essa passagem aqui de Efésios e penso, ainda há tempo para mim, ainda há tempo para você. Como eu comecei dizendo, o primeiro passo, ele precisa ser dado. No tempo, daqui 5 anos, quando você olhar para trás, você vai ver, vai falar assim, nossa, por eu ter me colocado em movimento, hoje eu vivo algo totalmente diferente na minha vida, na minha família, no meu círculo de amizade, nos lugares, nos ambientes onde eu frequento. E isso me traz tranquilidade no meu coração. Por eu ter dado o primeiro passo, em 10 anos, eu consegui transformar a minha vida, a minha família, em algo totalmente diferente. O problema é que nós temos uma visão momentânea, uma visão míope da nossa vida. E nós queremos as coisas para os dias de hoje. Mas nós não olhamos para aquilo que vai acontecer daqui a alguns anos, daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. E aí, por não enxergar isso, nós acabamos não experimentando nem o que vai acontecer, e aí dando o primeiro passo hoje. E aí, por não dar o primeiro passo hoje, daqui 20 anos nós vamos olhar para trás e falar assim, puxa vida, se eu tivesse feito diferente lá atrás, talvez as coisas seriam melhores hoje. Puxa vida, se eu tivesse me dedicado ali um pouquinho mais, hoje eu não precisaria estar sofrendo tudo que eu estou sofrendo nessa vida, nesse dia de hoje. Deus nos convida hoje a seguirmos com Ele, segurarmos na mão dele, assim como Jesus amou uns aos outros, nós também possamos amar uns aos outros. Errar cada vez menos para poder realmente acessar a glória de Deus. Amém? Amém.
E nisso tudo, nesse estudo da Bíblia que nós fizemos na terça-feira, uma coisa foi como é a formação do ser humano, né? Como nós somos formados. E o primeiro órgão que inicia através do nosso corpo é o coração. E aí ali por um momento eu fiquei pensando, o coração começa a bater e não tem braço, não tem perna, não tem cabeça, não tem nada. Só tem um órgão que bate, que inicia, que é do tamanho de um grão de arroz ali, e que já começa tudo uma história de vida. Aí eu fiquei viajando, né? Como pode as pessoas hipócritas, as pessoas que não têm entendimento, querer confrontar e conflitar a criação? Não tem como uma partícula, um átomo, se fundir e gerar uma vida. Mas tem como um ser que transcende todo o nosso entendimento colocar cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu momento, no seu devido momento de vida. Cada coisa que vai sendo criada e sendo desenvolvida a partir do que Deus criou de cada um de nós. Amém? E hoje não teremos o violão, porque esqueci o violão, mas teremos aí esse momento, né? Cumprimos esse momento de evangelização, de levar uma palavra, de poder contribuir um com o outro e assim mostrar que nós somos importantes para Deus, nós somos importantes para nós mesmos, nós somos importantes, cada um dentro da sua casa, dentro da sua família, você é importante. Mantenha esse espírito ativado. Você que é filho, você que é filha, e se sente filho e filha, carregue o Espírito Santo iluminado, engrandecido, irradiando para o mundo, para os lugares onde você passar, o amor que Deus tem por nós. E assim, seguindo os exemplos que Deus deixou para nós. Amém? Amém. Então vou fazer uma oração aqui para fechar esse momento. E aí eu te peço, feche seus olhos e mentalize esse momento, porque Deus tem uma palavra para você. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia, obrigado pela minha vida, obrigado por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, todos os dias, todas as maravilhas que vêm das Tuas mãos, da graça que o Senhor tem por nós, e nos ativa nesse momento. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é magnífico, e através das palavras, através do conhecimento, nós vamos aumentando as nossas experiências, os nossos níveis de entendimento, de acordo com a Tua palavra e de acordo com a vida que nós estamos vivendo. Cada um no seu lugar, cada um no seu ambiente, no seu momento, respeitando as suas limitações, respeitando cada situação que tem na sua vida, para que assim você possa crescer, dar o primeiro passo nesse dia de hoje. Porque nós não vamos começar uma vida de seguir a Deus se nós não dermos o primeiro passo. E esse dia é hoje, que nós possamos ver esse passo sendo dado. Então imagine nesse momento, você dando o primeiro passo e podendo ativar algo que no seu coração queima, mas você não entende ainda. E Deus estendendo a mão para você e falando, vem, é por aqui. Pai, eu estou aqui para te suportar, para te sustentar. Você só precisa se deixar levar. Tirar isso que te trava, tirar esses pensamentos, essas crenças que seguram você de caminhar junto de mim. Tirar esses vícios, essas coisas imundas, para que você possa acessar algo muito maior e assim viver a sua vida leve. Esse é o presente que eu estou te dando hoje, assim diz o Senhor. Esse é a oportunidade de viver algo
maravilhoso. Porque essa vida de mendigo que você vive é uma vida onde as suas crenças elas dominam. É uma vida onde o mal ele permeia em torno de você. Ele caminha ao seu derredor. E assim ele vai ditando a regra da sua vida. Mas eu quero te tirar dessa mediocridade, dessa vida de mendigo e te dar uma vida gloriosa. Uma vida onde você somente vai experimentar o amor, a tranquilidade, a experiência de viver junto de amor, de tranquilidade, de Deus. Esse é o momento que você e eu recebemos da mão de Deus. E assim o Senhor nos determina nesse dia de hoje. Entrega em tuas mãos, Senhor, a minha vida. Entrega em tuas mãos a minha família. Que o Senhor nos abençoe por mais esse dia. Entrega em tuas mãos cada um aqui que chegou e entrou nessa live. Cada um que vai assistir ainda esse gravado, Pai. Que o Senhor abençoe a vida deles. Abra os olhos deles para que eles possam enxergar. Teu coração aberto, da onde jorra a água, da onde jorra o amor, da onde chega todo o alimento para que nós sigamos nesse dia de hoje. Essas 24 horas que nós temos de vida. E assim o Senhor nos abençoe por mais esse dia. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu dia, esse feriado. Sinta-se amado. Deus, Ele chega e diz: ei, você filho, você filha, vocês são amados. Então, carreguem esse amor, carreguem esse abraço nesse dia de hoje. E aí, vou fazer aqui o print. A Cláudia Gomes, a Dani, a Thaís, o Pedro, Pedrinho, Deus abençoe você, filho. O Felipe Marques, né? A Thaís espetacular. O Felipe mandou aqui: Deus abençoe você e sua família, meu amigo. Amém. Vocês também, cara. Que Deus abençoe vocês, esse dia de vocês. A Thaís Tancato, a Kelly Souza, a Mi Stefan, o Pedro da Ninitz, o Eruan e o Jorge Neves. Que Deus abençoe vocês. Excelente dia. Aproveitem o final de semana, o feriado. Vivam tranquilamente esse dia de hoje. Estejam em comunhão um com o outro. Vejam o amor no seu irmão. Sinta esse amor através do seu próximo. Porque esse amor é o amor que Deus tem por nós. Esse amor é o amor que Jesus, ao se colocar na cruz, Ele nos amou tanto que Ele se colocou ali em posição de nos perdoar dos nossos próprios pecados. Amém? Fiquem com Deus. Excelente dia. Não pare no caminho. Bora pra cima. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu quem entrou aí. Excelente feriado. Beijão.